Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria nesse momento convidar você a acompanhar uma leitura que eu irei fazer no livro de João. Nós iremos ler o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: João capítulo 10, do 1 ao 11, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Meu amigo ouvinte da palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, eu queria nesse momento chamar a sua atenção para nós meditarmos um pouco a respeito do grande pastor. Essa parábola que nós acabamos de ler sobre o bom pastor, Jesus está alertando os seus discípulos a respeito dos falsos líderes religiosos na época de Jesus, pois a elite religiosa daquela época, os fariseus principalmente, eles alegavam ser os pastores da sociedade, os pastores daquele povo que não tinham praticamente conhecimento da graça de Deus. Então, os fariseus que eram considerados por Jesus como falsos profetas, porque assim Jesus lhes dirigiu a palavra em muitas passagens da Bíblia, lhes advertindo, eles de uma certa forma colocavam por cima das pessoas fardos sobre os quais as pessoas não carregavam de forma alguma. E assim eles iam querendo ser exemplos na sociedade e diziam que eram os pastores dos povos. Então aqui Jesus está alertando, porque o verdadeiro pastor que coloca fardo sobre as pessoas e fardos que as pessoas conseguem carregar é Jesus Cristo. Que, aliás, quando nós lemos o Evangelho, chegamos à conclusão de que todo cristão foi chamado por Cristo à liberdade, pois assim o apóstolo Paulo falou: vós, porém, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, todo aquele que segue a Jesus, ele é liberto. Jesus, o grande e bom pastor, nos libertou de toda a escravidão no mundo, de toda a escravidão do pecado. Então,
os líderes religiosos daquela época, que diziam ser pastores e mestres, escravizavam as pessoas com suas doutrinas. Não eram diferentes de muitas igrejas da atualidade, que escravizam as pessoas com suas doutrinas ridículas. Eles querem basear as suas doutrinas horríveis com a palavra de Deus, onde não tem fundamento algum. Você tem que basear a doutrina de uma igreja com a doutrina da graça de Deus. É assim que deve ser feito. Você tem que trazer a doutrina bíblica para a nossa época. É assim que a coisa deve ser feita. A doutrina tem que ser baseada na palavra de Deus e não baseada em um conjunto de regras que um líder religioso inventa para que as pessoas venham seguir. Daí então Jesus chegou e estava alertando os seus discípulos, falando que ele era o bom pastor e todo aquele que vem antes dele é ladrão e salteador. Então, quais são as características de um bom pastor? Será que de fato Jesus ele tinha essas características? Claro, isso nós podemos afirmar porque Jesus de fato era o único que carregava, que tinha e que tem essas grandes características de um bom pastor que os religiosos naquela época diziam ter, diziam ser e não eram nada. Quais são as características de um grande e bom pastor? Primeiro, o seu chamado. O chamado do grande pastor é impressionante. A forma sobre a qual Jesus dirigia a palavra às pessoas. Eu acho muito interessante sobre qual a maneira como Jesus chamava as pessoas e a forma sobre qual as pessoas entendiam o chamado de Jesus. Quando nós vamos ler o chamado de Jesus sobre Levi, é impressionante. Jesus ia passando, Levi estava em um determinado local com os impostos que ele assim já havia cobrado, e diz a Bíblia que Jesus ia passando, olhou para Levi e falou: Levi, segue-me. E em seguida o texto vai dizer: e Levi, deixando tudo, o seguiu. Então, esse é o chamado do grande pastor, Jesus Cristo. Jesus Cristo tem um chamado para cada um de nós. Um chamado, muitas vezes até diferente, que vai além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Muitas vezes a gente prega o Evangelho para uma pessoa agora e de imediato a gente quer que essa pessoa aceite a Jesus pelo fato de a gente ter pregado para ela. Mas não é assim que a coisa funciona. A gente não vai entender jamais o chamado de Deus, pois quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Então a gente faz o quê? Prega o Evangelho e o resto entrega nas mãos de Deus. Deixa que Deus, no tempo certo, vai trazer aquela ovelha para o seu aprisco. Segundo, o pastor guia as suas ovelhas. O pastor guia as suas ovelhas, pois o texto diz que o pastor ele conduz as suas ovelhas. E ao ser conduzida, ela sempre estará segura nos cuidados do pastor. Ela sempre estará bem guardada quando o bom pastor guia suas ovelhas. Ela sempre vai andar pelo caminho correto, pelo caminho da retidão, sendo guiada pelo bom pastor. Mas quando a ovelha quer guiar por ela mesma, aí nunca vai dar certo. Sempre ela vai guiar por caminhos tortuosos, por caminhos equivocados. Sempre ela vai ser guiada por caminhos errados, porque ela vai seguir seu próprio pensamento.
Então, uma ovelha que quer seguir o seu próprio pensamento, raramente vai dar tudo certo para ela. Porque nós sabemos que a nossa carne é falha. A nossa carne é pecaminosa. Então, todo aquele que aceita o chamado do Senhor e deixa com que o Senhor venha guiar a sua vida, tudo vai ser bom, tudo vai dar certo. Vai existir momentos difíceis? Vai. Mas o grande pastor estará conosco em todos os momentos da nossa vida, porque assim ele nos prometeu. Então, o grande pastor, ele sempre guiará as suas ovelhas. Terceiro, a iniciativa do pastor, pois o texto diz que o pastor vai adiante das ovelhas. Ele vai na frente das ovelhas, abrindo caminho, levando, guiando, protegendo e cuidando das suas ovelhas. E durante toda a história da humanidade, isso é o que a gente mais percebe. A gente percebe que o grande pastor, ele sempre tomou a iniciativa na vida do ser humano. Principalmente quando nós falamos de salvação. Você vê que quando Adão e Eva pecou, Deus foi ao encontro dos dois. Você vê que quando Moisés matou um egípcio e fugiu, Deus foi ao encontro de Moisés. Você vê na parábola do filho pródigo, Deus estava esperando o seu filho voltar. E diz a Bíblia que o seu filho não chegou em casa, mas o Senhor já o avistou de longe. Já o avistou de longe e já estava de braços abertos para lhe dar um abraço. E são três parábolas interessantes que o capítulo 15 do livro de Lucas narra. A parábola da dracma perdida, uma mulher que perde uma moeda que talvez não tivesse valor algum, mas ela vai em busca daquela moeda, bagunça toda a sua casa, faz uma grande faxina na sua casa para achar esta moeda. Uma moeda que para muitos não podia ter valor, mas essa mulher representa Deus em busca do ser humano. A gente vê a parábola das 100 ovelhas, onde o grande pastor deixou 99 no aprisco e foi em busca de apenas uma ovelha, pois não havia garantia alguma que ao voltar ele fosse encontrar as 99 que havia deixado, mas ele correu esse risco e foi em busca de uma única ovelha que havia se perdido do seu aprisco. Então Deus sempre tomou a iniciativa para ir em busca do ser humano. Sempre Deus se importou comigo e com você. Quarto, a porta do pastor. O pastor é a porta da salvação. Agora, a decisão de entrar por ela é nossa. O pastor é a porta. Ele é a porta e a porta está diante de nós. Agora, a decisão de passar por essa porta é nossa. Nós é quem devemos decidir se vamos passar por essa porta ou não. Jesus falou: se alguém entrar por mim, veja a colocação que Jesus fez. Se alguém entrar por mim, isso está no versículo 9. Vejam bem o que é que ele vai dizer. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ou seja, a porta está aqui, diante de você. Agora cabe a você tomar a decisão de entrar ou desviar.
Cabe a você tomar a decisão de entrar ou retroceder, voltar atrás. Então a porta de Jesus está diante de você. A decisão é sua. É o livre-arbítrio. Você decide se vai passar por essa porta ou não. Existem muitas pessoas que dizem que estão esperando Jesus tocar em seu coração. Mas Jesus nunca irá tocar em seu coração. Pois quando nós analisamos a palavra de Deus, chegamos à conclusão de que para ser salvo é preciso tomar a decisão, porque o livre-arbítrio é nosso e que o que Jesus já teve que fazer por nós, Ele fez na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por toda a humanidade. Então Jesus já fez aquilo que tinha que fazer. Agora, a porta está diante de nós. A decisão é minha. A decisão é sua. Você que vai decidir se vai querer passar pela porta ou não. Abra o seu coração e deixe Jesus entrar. Passe pela porta que conduz à vida eterna. Quinto, o amor do pastor. O amor do pastor. O texto diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja o que diz o versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele deu a vida por nós. E ele prossegue, e no versículo 15, ele vai dizer: assim como o Pai me conhece a mim, eu o conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus Cristo morreu por mim e por você. O que eu tenho feito por Ele? Sabendo você que Jesus Cristo deu a vida por você, o que você tem feito por Ele? Esse é o momento de você parar e refletir sobre a sua vida e entender que Jesus morreu por você. Ele é a porta que está diante de você. Cabe a você decidir se vai passar por ela ou não. Abra o seu coração e deixe Jesus entrar em sua vida, pois nos braços de Jesus você estará sempre seguro, porque por onde quer que fores, Ele vai diante de você, te protegendo, te guiando, te fortalecendo, e você ainda mais terá uma coroa na eternidade para você. E o seu Deus te abençoe e que abra a sua mente para que essa palavra possa penetrar e morar para sempre em seu coração. Deus te abençoe para todo sempre. Amém.